Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Venho aqui com uma pergunta hoje importante a todos nós. O que devemos ser livres ou escravos do pecado? É o dilema, né? Não deixa de ser um grande dilema, né? Que cada pessoa enfrenta durante a sua vida, durante a sua existência aqui na Terra. Ser livre significa permanecer completamente, em Deus e pertencer completamente a Deus, não é? Isso é ser livre, fazer a vontade de Deus. Isso traz liberdade, né? Tem gente que pensa o contrário: eu vou ficar livre de Deus, eu vou ficar livre de compromisso, e é um engano muito grande. Nós fomos criados, seres criados por Deus, e há um vácuo em nossos corações do tamanho de Deus, e só vamos ser felizes, preenchidos de uma vez, quando nós estivermos realmente colocando Deus no centro das nossas vidas. Então, ser livre significa pertencer, a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele deseja a nossa salvação, Ele não quer que ninguém se perca, na verdade, Ser livre fazendo o bem, agradando a Deus, Então isso é importante. Nós vemos o Evangelho, as Sagradas Escrituras, que nos ensina isso, Então a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos ser livres nele, Ser livres no Senhor, Então, a gente precisa parar para analisar e pensar. Lá em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus disse: permanecerem na minha palavra serão meus discípulos, Então, aí disse para os judeus que criam nele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Porque o pecado os dominará, porque vocês estão debaixo do pecado. Então, Jesus falou sobre liberdade, não é? E o que diz Gálatas capítulo 5, por exemplo, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo: estais firmes na liberdade do Evangelho, buscai a fé, buscai o amor, em Cristo e o Espírito, Enumeram-se as obras aqui em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, Então não torneis a buscar-vos ou colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então tem muitos assuntos importantes. O próprio Cristo diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Então, isso a gente começa a ver que Deus, Ele tem para nós um plano de libertação, Lá em Oséias, profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitaste, diz o Senhor, o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí vai por aí afora, a gente tem muitos versículos que falam sobre ou nós nos colocamos debaixo da autoridade de Deus e colocamos Jesus no centro das nossas vidas, ou vamos ser escravos. O que é um escravo? A pessoa pode se tornar escrava de tantas coisas. Nós podemos ser escravos do vício, escravo da carreira, dessa escadaria para subir de vida, para ser alguém na vida, colocar algo que seja mais do que Deus, e às vezes permitir com que sejamos cativos daquilo, escravos do dinheiro, escravos das drogas, escravos da bebida, escravos do sexo, escravos de pessoas, Quem não consegue ficar sem é escravo.
Se você tem um vício e não consegue dominar ele, ele te domina, você é escravo dele, ele é senhor teu, não é? Se você é dominado pelo dinheiro, se ele falar mais alto, você coloca ele em primeiro lugar na tua vida, você é escravo do dinheiro, né? Então, como diz o que está escrito em Oséias 46, né? Diz assim: o meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. 4:6, aliás, né? Então Deus está falando, tá? Deus está falando. É interessante quando nós paramos para pensar sobre essa questão. Nesse estudo de Oséias, né? A gente vê aqui algo tão importante, tão interessante, né? Que a gente para pensar sobre o que Deus tem para nossas vidas, né? Na verdade, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, porque Deus fala isso, né? Porque tereis rejeitado a instrução, né? Excluir-te-ei, diz o Senhor, do meu sacerdócio, já que esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6, né? Então a gente vê, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, não é? Falta de conhecimento. O povo, né? Meu povo, diz o Senhor. Imagina ser povo de Deus e ser destruído. Então, meu povo não é isso representante como precisão, talvez, né? O hebraico aqui fala, a palavra povo, fala eles como um lado, né? São referenciados aqui aos indivíduos quem esse tudo é composto, né? É interessante, acho que a gente junta as palavras, não é? E expressam a destruição total de todo, né? De um povo como um todo, né? Ele não está falando de um indivíduo, falando do meu povo, né? Hoje é dia de pararmos para pensarmos e refletirmos sobre isso, né? Estão destruídos porque falta conhecimento, literalmente do conhecimento. Isso é o único conhecimento que a criatura é conhecida, né, como real, algo que tem base, esse conhecimento da falta de que ele havia anteriormente reclamado, né? O conhecimento do Criador. É quando não conhecemos o Criador, quando não temos menção do que Deus é, né? Assim Isaías, a Bíblia diz que ele lamenta com as mesmas palavras, diz o Senhor, né? Portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro porque não tem conhecimento. Lá Isaías 6:13. Quer dizer, vive uma vida qualquer, não tem conhecimento, né? Eles são destruídos por falta, né, do conhecimento, entendeu? Que o verdadeiro conhecimento de Deus, tá, é a vida da alma, é o que dá vida à nossa alma, que traz descanso para as nossas almas, a verdadeira vida, a vida eterna que Jesus propôs, não é? Como diz o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que esta é a vida eterna, para que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus estava dizendo, não é? E Jesus Cristo a quem enviaste, né? Jesus estava fazendo aqui uma oração, né? Então, a fonte dessa falta de conhecimento, na verdade, tão fatal que é para o ser humano, né, para o povo como um todo, aqui está tratando de uma nação, foi, na verdade, a rejeição voluntária desse conhecimento pelo povo, não é? Então, isso é muito triste. Por ter rejeitado o conhecimento, eu também te rejeitarei, diz o Senhor, para que você não seja sacerdote para mim, não é? O que é o conhecimento? É a verdade acerca de Deus. Então, Deus está falando aqui com os bispos, pastores, os padres, os homens que se colocam como sacerdote diante de Deus, não é? Para servir o povo.
Então, às vezes, nós falhamos em não dizer a verdade, não é? Porque às vezes achamos que fere essa decisão de cada um, quando na verdade a verdade que liberta, né? Deus, ele marca aqui a reclamação entre o pecado e o castigo, né? Retrucando neles, por assim dizer, de uma forma, né? Os próprios atos, as próprias atitudes, na verdade, não é? Então é interessante, né? E ele dá uma grande ênfase aqui sobre isso daí, né? Eu te rejeitarei totalmente, diz o Senhor, né? Então, esses estão endereçados, na verdade, né? Para esses endereçados, para essas pessoas a quem Deus está falando isso, né? De um lado, para o povo de Israel, né? Os sacerdotes de Israel, de maneira para, na verdade, que todos entendamos, não só o povo de Israel, mas todos venham entender, não é? Então, oferecem sacrifício por eles, conspiram, né, em seus pecados, na verdade, reclamam da dureza de Deus, mas não se arrependem dos seus pecados, porque a sentença de Deus sobre eles não será sacerdotes para mim. Eu não aceito. O cara até pode se fantasiar, mas não, Deus não aceita. Mas os sacerdotes que Jeroboão consagrou de outras tribos, né, que Deus não aceitava, além das tribos de Levi, que era só permitido apresentar sacerdote a Deus, eram sacerdotes não de Deus, mas sacerdotes aos bezerros, não é? Aos bezerros, tá? Então, aqueles, então, originalmente, verdadeiros sacerdotes de Deus, né, provavelmente tinham um meio de vida precário, né? Quando a verdadeira adoração a Deus foi deformada pela mistura da adoração a bezerros, e o povo parou entre duas opiniões. O povo acabou ficando dividido com as suas opiniões, e assim também, né, foram tentados pela pobreza a esconder do povo, né, a verdade desagradável que estava diante deles, né? Eles compartilharam, então, na rejeição da verdade de Deus, que eles dissimularam, na verdade, né? E se fizeram principalmente de suas repressão, né? Vítimas, e não aqueles que deveriam levar em consideração que deveriam mudar. E agora eles desprezam, estavam no meio do povo faltando conhecimento, não sabia do conhecimento de Deus, né? Como todos, na verdade, né, desprezam, não gostam, não querem ouvir a verdade, né? Então, que preferem algo além disso, preferem alguma coisa que não seja, que não é verdade, é mentira, não tem meio termo. Então Deus retribui o desprezo deles e tira o ofício que eles têm. Já que eles não obedecem, então não serve mais, né? Pelas suas consciências pecaminosas, eles esperam reter, mas Deus, né, bate firme nessa questão. E parece ter sido o pecado do povo, porque as mesmas pessoas não poderiam, pelo menos no mesmo estágio, por assim dizer, né, do pecado, desprezar e esquecer o que Deus mandava. Aqueles que desprezam ou rejeitam devem ter em mente o que rejeitam, né? Rejeitar é pecado, é um pecado voluntário, é um pecado consciente, é um pecado deliberadamente concedido pelo indivíduo, né? Com mão erguida às vezes. Esquecer um ato de negligência, né, a Deus. A rejeição da lei de Deus foi o ato de entendimento, né,
de entendimento e verdade. O esquecimento vem da negligência e vontade. Eu não quero, não vou fazer e pronto. Se Deus quiser, Ele vai me punir, boa, não é assim? A rejeição da lei de Deus foi o ato de entendimento e vontade. Não quero entender esse negócio, não é? Então, o esquecimento vem da negligência, né? E aí vem o castigo, né? O desgosto na mente, natural por coisas espirituais. É um desgosto natural por coisas espirituais. Não quero isso para mim, né? Então, às vezes, ao invés de ser absorvidos, né, pelas coisas nesse mundo, né, da desatenção que tiveram diante das leis de Deus, não é? Aos deveres prescritos que deveriam viver naqueles deveres, né? Escolher fugir deles, né? Ao ver aquilo como algo que não tinha necessidade, né? E acabam sendo condenados. Que é agradável à carne, às vezes é desagradável a Deus, não é? Os sacerdotes conheciam a lei de Deus, mas desprezavam. Só pode desprezar uma pessoa que conhece, se é de conviver comigo. Só despreza quem conhece, né? As pessoas perdoam, na verdade, acham rápido, acham fácil isso, sem consultar a Deus, né? Em um estágio avançado de pecado, no entanto, o homem ele pode esquecer o que uma vez ele desprezou. Essa é a verdade, né? E essa é a condição do pecador endurecido de coração, endurecido de ânimo dobre, como diz a palavra de Deus. Aí Deus fala, então tá, vocês se esquecem daquilo que vocês desprezam e querem esquecer aquilo que é importante, também desprezarei os seus filhos, literalmente. Eu também esquecerei dos seus filhos. Vocês vão morrer desse jeito, mas seus filhos também não terem lembrança, não vou nem cuidar deles, né? Então Deus estava marcando aí, mais que seu ato, né, seguiu a eles. Deus estava falando, vocês vão trazer maldição para as gerações futuras. Então hoje depende muito do que nós fizermos, depende muito do que nós escolhermos, depende muito de que tipo de exemplo nós damos para que Deus venha cuidar das próximas gerações, entendeu? Então as atitudes que você toma hoje, né? Teve muitos países aí que fizeram mau culto quando escolheram presidentes que foram tiranos e depois sofreram. Agora estão chorando, agora estão nas sarjetas, né? Como lá, em países como aquele que o Lula mandou grana para lá, né? E vai embora. Tem muita gente aí hoje arrependido porque foi enganado, né? Nós temos que parar para pensar, não só em nós, mas também nas próximas gerações que vêm por aí. Deus quer ser Senhor dessa nação, né? Deus quer ser Senhor da sua vida, né? Então, como Oséias 4,6 fala, a gente é destruído pela falta de conhecimento. Não conhecemos ou rejeitamos conhecimento. A ignorância dos verdadeiros princípios, sabe? Dos princípios que estão na palavra de Deus, né? Que prevalece entre o povo, tá? É a causa dos pecados que impõem julgamento, né? Que são tão pesados na vida das pessoas, né? Infelizmente, uma vez que não serás sacerdote para mim, não terás nenhum, né, comando comigo. Podem morrer de orar, como diz Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Encobre o rosto de Deus para que Ele não vos ouça. Ficamos
seres inalcançáveis, né? Então, não tereis comando comigo, né? Porque é claro que ele se dirige ao povo e não só ao sacerdote. Mas no versículo seguinte, ele introduz a palavra sacerdote, né? Sacerdote, que ele lê assim, ele vê assim. Pedro já falava em 2 Pedro: vós sois sacerdócio santo, né? Propriedade peculiar de Deus, raça eleita, povo exclusivo. Então, todo homem é o sacerdote da sua casa, toda mulher é a sacerdotisa do seu lar, quando conhece as verdades e as observa. E quando nós agimos errado com Deus, desprezando o conhecimento das verdades de Cristo, nós passamos um legado de maldição para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, também para os nossos bisnetos. Todavia eu me esquecerei, diz o Senhor. Então é hora de parar para pensar, né? Que o mal, o erro que nós cometemos como patriarcas, como formadores de famílias, nós acabamos deixando um legado de destruição, um legado de desprezo para as próximas gerações. Isso Deus fala com propriedade, principalmente em se tratando de sacerdócio, né? Mas Deus nos escolheu para que observemos as suas leis. Grande abraço a todos, fique na paz desse grande amor.